Olá, hoje vamos falar sobre um tema fascinante e crucial para a história do Brasil, a crise do sistema colonial na América Portuguesa. Para entender esse momento de transformações profundas, vamos começar pela coroação de D. José I em 1750. Seu reinado foi marcado pela forte influência de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, um dos maiores expoentes do despotismo esclarecido que promoveu reformas significativas em Portugal e suas colônias, principalmente no Brasil. Também não podemos esquecer do devastador terremoto de Lisboa de 1750, que foi seguido de um grande tsunami e teve repercussões diretas nas políticas adotadas pelo governo português. O Marquês de Pombal, cujo nome era Sebastião José de Carvalho e Melo, foi uma figura central no governo de D. José I. Ele implementou uma série de reformas administrativas, econômicas e educacionais inspiradas pelos ideais iluministas, com o objetivo de modernizar e centralizar o poder em Portugal e em suas colônias. Entre suas principais ações, destaca-se a expulsão dos jesuítas, a reorganização do sistema educacional, a criação de companhias de comércio para estimular a economia e imposição de novas políticas fiscais e administrativas que produziam a autonomia das colônias. Sua atuação foi marcada por um forte controle estatal e pela tentativa de fortalecer o poder real, visando transformar Portugal em um Estado moderno e eficiente, alinhado com os princípios do iluminismo, mas sem abrir mão do autoritarismo característico do despotismo esclarecido. A descoberta de ouro no final do século XVII e início do século XVIII, em regiões como Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, provocou um significativo aumento da população na América. Esse influxo migratório foi impulsionado pela promessa de riqueza rápida, atraindo não apenas colonos de outras partes do Brasil, mas também imigrantes de Portugal e de outras regiões. Com a chegada de novos habitantes, houve um desenvolvimento acelerado de cidades e a introdução de diversos produtos e serviços para atender às necessidades da população crescente. Surgiram atividades como agricultura de subsistência, como fundições e transporte. A expansão demográfica e econômica transformou o cenário colonial, criando uma sociedade mais complexa e diversificada, com novas oportunidades e desafios decorrentes da intensa atividade mineradora e do aumento populacional. Novos profissionais foram introduzidos na região, como advogados, professores, médicos, enfermeiros, engenheiros, uma gama total de novas profissões que eram necessárias para sustentar a crescente demanda na região. O processo de independência do Brasil foi resultado de três fatores principais: a independência dos Estados Unidos, cujo exemplo mostrou que as colônias podiam se tornar países autônomos, os ideais do iluminismo e da Revolução Francesa, que pregavam a liberdade e combatiam a opressão monárquica, e, mais importante, os conflitos entre os interesses das elites agrárias e mercantis da América Portuguesa e o Pacto Colonial Metropolitano. Por ser uma colônia, o Brasil estava submetido ao controle do Pacto Colonial Português, também chamado de Exclusivo Comercial Metropolitano. O objetivo das autoridades reais era garantir que as atividades econômicas da colônia gerassem lucros para a metrópole. A produção concentrava-se em artigos que tivessem alto valor de troca na Europa, e os produtos que saíssem do Brasil ou neles entrassem só podiam ser transportados em navios portugueses. Desta forma, a riqueza da colônia seria transferida para a coroa e para os mercados lusitanos. Embora fosse esse o papel da colônia, somente a partir do século XVII o controle português tornou-se mais rígido. Nesse período, a crise econômica que afetava os países europeus era mais grave no Reino de Portugal, abalado pela perda do monopólio do comércio das Índias e da maior parte de suas possessões coloniais no Oriente, bem como pela perda do monopólio da produção de açúcar. A crise econômica portuguesa levou a coroa a intensificar o controle sobre suas colônias americanas. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, várias restrições foram impostas ao Brasil. Proibiu-se o comércio da colônia com todos os navios estrangeiros, decreto de 1661, determinou-se que os navios da colônia só podiam ancorar em portos portugueses, decreto de 1684.
Estabeleceu-se que os navios estrangeiros permitidos pela coroa só poderiam vir para a colônia em frotas oficiais. O controle colonial da metrópole tornou-se ainda mais opressor na região das Minas, onde se limitavam a entrada e saída de pessoas e se fiscalizava com rigor a extração de ouro e diamante. O aumento da opressão metropolitana se chocava com o crescimento econômico da colônia. Estimulado pela exploração do ouro na região das Minas e pelo desenvolvimento agrícola em várias capitais, os produtores que enriqueceram com as exportações agrícolas estavam descontentes com o controle português. O pacto colonial, portanto, tornou-se incompatível com a nova realidade da colônia. Em meados do século XVIII, Portugal era um país pobre em manufaturas. Dependia muito da Inglaterra, de onde vinha a maior parte dos artigos manufaturados consumidos no reino. A recuperação econômica e a modernização de Portugal eram objetivos do Marquês de Pombal, ministro de Estado dos Negócios da Marinha e dos domínios ultramarina do rei Dom José I. Na visão do ministro, o crescimento da indústria, do comércio e da produção agrícola portuguesa decorria da exploração da colônia e do combate ao contrabando. O período pombalino coincidiu com a época do declínio da mineração nas terras da América Portuguesa. Ciente das dificuldades na colônia, o Marquês impôs durante o seu governo, e vai de 1750 a 1777, várias medidas para reorganizar a administração colonial e fortalecer o exclusivo comercial metropolitano. Instituiu a cobrança de no mínimo 100 arrobas anuais de ouro a serem entregues à coroa. Criou companhias de comércio que tinham um monopólio da navegação e do comércio da colônia. Transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro para deixar o governo mais próximo das minas do sul da colônia, onde havia sérios conflitos fronteiriços com os espanhóis. As medidas do ministro possibilitaram o aumento da produção de algodão, tabaco, cacau e couro, incrementando as exportações de açúcar e enriquecimento de muitos produtores rurais. O mecanismo de controle do governo pombalino também ficaram claros na criação da Real Mesa Censória, um órgão encarregado de censurar a impressão e circulação de livros considerados hereges e supersticiosos em Portugal e em todos os seus domínios. Outra medida foi proibir na América Portuguesa o uso da língua geral, o Nhengatu, uma decodificação da língua tupi feita pelos jesuítas, obrigando o uso do idioma português. A administração pombalina foi incapaz de impedir a crise do domínio colonial. O contrabando de produtos estrangeiros se intensificou depois da Revolução Industrial, que aumentou enormemente o volume de mercadorias produzidas na Inglaterra. Com a industrialização, o pacto colonial tornou-se um grande obstáculo para o Reino Britânico, pois este precisava de liberdade de comércio e conquistar um mercado consumidor para os seus produtos na América Portuguesa. A resposta da coroa foi reforçar ainda mais o controle sobre a colônia. O comércio dos colonos com outros países foi proibido e as poucas manufaturas de tecido que havia no Brasil foram fechadas em 1785, no governo de Dona Maria I, filha do rei Dom José I, só restando as que produziam tecido grossos de algodão. A intenção era enquadrar a colônia nas regras rígidas do pacto colonial. Na segunda metade do século XVIII, a extração do ouro em Minas Gerais entrou em declínio pelo esgotamento das lavras, fazendo atrasar o pagamento dos impostos. As autoridades argumentavam que o não pagamento dos impostos era fruto da sonegação e do contrabando. A exploração aurífera havia gerado uma rica elite urbana, formada em grande parte por contratadores, homens de prestígio que recebiam da coroa o direito de cobrar os impostos da população mineira. Entretanto, o progressivo esgotamento das minas a partir de 1760, os contratadores se viram em grandes dificuldades. A queda no padrão levou os mineradores a atrasar os tributos recolhidos por eles e, consequentemente, reduzindo o montante do imposto destinado aos cofres da coroa. No início de 1789, as dívidas dos contratadores com a coroa somavam 1 milhão de réis, mais ou menos o dobro das moedas emitidas anualmente pelo governo português na época. Em 1788, chegou em Minas Gerais um novo governador da capitania, Luiz Antônio Furtado
Machado de Mendonça, o Visconde de Barbacena. Ele veio com a tarefa de fazer cumprir o alvará de 1750, que previa a obrigatoriedade do pagamento de 100 arrobas de ouro para a coroa portuguesa. Quando se anunciou para o ano de 1789 a cobrança dos impostos atrasados e uma ampla investigação sobre o contrabando na região, destacando os membros da elite econômica e cultural de Minas, passaram a se reunir em Vila Rica e planejar um movimento contra o domínio colonial. Entre os conjurados havia intelectuais, clérigos, advogados, mineradores, contratadores, proprietários de terras, poetas e militares de alta patente. Grande parte deles influenciado pelo exemplo da independência dos Estados Unidos em 1776 e pelos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. O plano dos conspiradores era proclamar uma república em Minas Gerais, esperando por um apoio posterior de São Paulo e do Rio de Janeiro. Alguns deles eram contrários à escravidão, mas a maioria defendia sua continuidade, por serem donos de escravos. Vitórias ocorreram na casa do tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, um dos homens mais influentes de Minas Gerais. Nelas estiveram fazendeiros, comerciantes, contratadores e mineradores endividados, como Alvarenga Peixoto, Abreu Vieira, Oliveira Lopes, os padres Oliveira Rolim e Toledo e Melo, os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, além de Joaquim Silvério dos Reis, um dos mais endividados negociantes da capitania. A exceção dessa elite ficava por conta dos alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, militar de baixa oficialidade e membro de uma família empobrecida. Os revoltosos decidiram que o levante aconteceria no mesmo dia em que fosse decretada a derrama. Porém, em março de 1789, Joaquim Silvério dos Reis delatou os companheiros em troca de perdão das dívidas da coroa. Todos os conspiradores foram presos e enviados para o Rio de Janeiro, capital da colônia. O movimento não chegou a se realizar, mas visualizou um novo horizonte político na colônia. Por ordem de Dona Maria I, então rainha de Portugal, em 1790, iniciou-se o processo contra os conjurados, registrado nos autos da devassa contra a Inconfidência Mineira, que durou até 1792. Os réus foram acusados de inconfidência, ou seja, de falta de fidelidade ao rei. Muitos dos conspiradores, em especial os mais poderosos, fizeram arranjos políticos e livraram-se das acusações ou receberam castigos mais leves. Alguns tiveram as penas mais duras transformadas em prisão temporária, outros em prisão perpétua, como a Degredo, na África. Cláudio Manuel da Costa teria sido assassinado na prisão, embora sua morte conste nos autos como suicídio. O único condenado à morte foi Tiradentes, o mais pobre dos rebeldes. Foi enforcado em praça pública e teve seu corpo esquartejado. Seus restos mortais foram pendurados em postes e exibidos nas ruas da cidade mineira como forma de punição exemplar por parte da coroa. Por volta de 1790, o Haiti, colônia francesa no Caribe ou Antilhas, iniciou sua guerra de independência. Durante o conflito, extensas plantações de cana-de-açúcar foram destruídas. A queda da produção antiliana valorizou o açúcar brasileiro, que se recuperou em vários anos de baixas sucessivas nos preços. A alta nos preços do açúcar levou os proprietários da Bahia a ampliar o cultivo de cana-de-açúcar e a reduzir a plantação de gêneros alimentícios. Os preços dos alimentos subiram e a fome se espalhou pela capitania. A carestia, a escassez de alimentos e a má condição de vida de grande parte da população criaram em Salvador, na Bahia, um ambiente propício para a revolta. Contribuiu para o levante os ideais revolucionários franceses que chegavam à cidade por meio de livros e panfletos trazidos por simpatizantes do iluminismo. Os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade ganhavam adeptos na Bahia. O movimento baiano teve caráter popular e um forte conteúdo de oposição aos membros da elite colonial. Contou com a participação de pequenos comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates, negros libertos, mulatos e escravos. Havia entre eles também alguns brancos mais abastados. No dia 12 de agosto de 1798, alguns locais públicos de Salvador amanheceram cobertos de cartazes, chamando o povo à revolução. Os integrantes do movimento distribuíam panfletos com as palavras de ordem e pequenos textos baseados nos ideais franceses e iluministas. As autoridades portuguesas reagiram rapidamente e violentamente. Com a ajuda de delatores, as investigações levaram os principais envolvidos
conduzidos à prisão. A devassa recaiu sobre os negros e os mulatos, que foram punidos com rigor. 4 deles foram condenados à morte, executados e esquartejados, a exemplo do que ocorreu com Tiradentes. A conjuração baiana também é conhecida como a Conjuração dos Alfaiates. Obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima.